E mais bombardeios ocorrem em Kiev, Ucrânia. O alvo foi mais na parte periférica da cidade de Kiev, mas vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, a confusão que o pessoal tem feito, né, o pessoal da Ucrânia tem feito, omitindo uma série de informações para variar. Vamos falar também um pouquinho sobre como é que está a situação no front, em outros locais, se houve mudança ou se não houve mudança, o que está acontecendo em Mykolaiv, em Pavlorad, em Kramatorsk. Houve alguns problemas lá, em Kryvyi também, e vamos comentar sobre isso e muito mais. Vamos lá, começar aqui a falar sobre já o tema central, né, como eu gosto sempre de fazer. E antes, né, agradecer os inscritos do canal, o pessoal que sempre está comentando, né? Franz Wagner, Momo General, Daniel Boa Sorte, Celso Andrade, o que mais aqui sempre está comentando aqui, Rodrigo Ferrão, Vladimir Putin 732, José Alessio, fora o pessoal das lives que sempre estão presentes, né? E estão sempre trocando ideia lá comigo, respondendo a enquete, né? Álvaro Pereira, José Oliveira, Arivaldo de Oliveira sempre está por lá, Adriano Dias também, Elcio, seu Atílio Fiorino, então um grande abraço a todos. Se eu esqueci algum, peço desculpas. Tem sempre um ou outro que tá presente nas lives, mas estou lembrando pelo menos da última live de quem estava presente lá. Mas enfim, dá esses abraços, esses lembretes. Lembra sempre de se inscrever no canal, né? Ou tem um coraçãozinho aqui abaixo também, uma forma de ajudar o canal. Enfim, então bora lá. O que é que ocorre? Uma série de ataques nas últimas horas ocorreram em Kiev. Qual tem sido a problemática? É que o governo, o Ministério da Defesa ucraniano, assim, eu já sabia, era de se imaginar que estava acontecendo. Só que o pessoal está reclamando demais de que estão omitindo, para não dizer que estão mentindo, né? Sobre todos os ataques que ocorrem. Aquilo que eu já tinha dito é um problema russo. Os russos têm um problema de comunicação. Tá? É um problema que poderia ser resolvido mais facilmente. Como os caras muitas vezes exageram nas suas respostas ou demoram a trazer informações para o público em geral, é muito difícil, tá? Então, por exemplo, houve um bombardeio. Houve um bombardeio, beleza, informa, olha, houve um ataque de tanto, assim, assim, assim. Mas não, eles não dizem nada. E aí a gente fica à mercê da imprensa e do Ministério da Defesa ucraniano. Da imprensa ucraniana do pessoal de defesa lá ucraniano, que aí omite um monte de informações. O exemplo foi caracterizado agora em Kiev. Só para você ter uma ideia, que eu estava vendo o report, deixa eu abrir aqui o canto do report aqui e até compartilhar com vocês. Que achei. Ó, o report diz o seguinte: a defesa aérea ucraniana abateu 6 de 7 mísseis balísticos e 71 drones de ataques. Tá aqui as informações. Só que, basicamente em Kiev, tá? Não diz aqui, mas tem uma outra parte que informa. Só que se formos analisar o estrago que ocorreu em Kiev, uma coisa não bate com. Não bate, não tem lógica, não funciona assim, não tem lógica a quantidade de estragos que ocorreram na região. Se pegarmos até o jornal aqui, o Strana Today, ele começa a relatar um monte de destruições. Ó. Nas primeiras horas da manhã, os russos lançaram um enorme ataque com mísseis contra Kiev. O chefe de gabinete presidencial Yermak anunciou um ataque com mísseis balísticos. De acordo com o serviço de emergência, o incêndio começou em um prédio de escritórios. Então não só foi míssil balístico, também teve bomba planadora, teve muitos drones. Então ficam, né, tem várias imagens aqui, porque questão de direitos autorais, ou o próprio YouTube pode nos penalizar, mas tem um monte de imagem aqui, tá? Mostrando o estrago ocorrido, ó. Mas durante o dia aqui, ó, mais estrago. Isso aqui não foi causado por um drone, nunca. Nunca na floresta, isso foi causado por bombas. Até porque, por exemplo, muitas vezes bombas planadoras funcionam da seguinte. Eu não sei como é que funciona os mísseis balísticos. Se eles só explodem no alvo ou antes de chegar no alvo. Algumas dessas bombas planadoras, elas costumam explodir antes de chegar no solo, tá?
Então o pessoal usou muito o FAB, a bomba FAB, né? FAB, FAB 500 e colocam lá os aparatos para que elas possam voar por mais tempo ou ter um direcionamento melhor. Colocam os kits, né? Chamados de kits de navegação. Então são bombas muito antigas, muitas vezes, anos 80, 90, está lá no depósito, grandonas, algumas delas pesando 500 quilos, imagina só. Tem umas que chegam a ser 1.500 quilos, não sei se os russos estão utilizando elas aqui em áreas mais populosas, feita aqui. Mas olha, isso não é um estrago de um drone, nunca. Por melhor e potente que seja um Shahed, então foram muitas bombas e mísseis que atingiram, mísseis também, tá? Que atingiram o alvo. Usaram Iskander aqui, que até o pessoal se confunde muito. Normalmente o Iskander, em alguns casos, o Iskander-M é utilizado na defesa, né? Mas os russos utilizam no ataque. Então, uma curiosidade, tá? Ó, no distrito de Obuskovsk, perto de Kiev, um incêndio de grandes proporções está ocorrendo após o pouso, após o ataque, né? Da tradução. Conforme relatam as autoridades, instalações não residenciais estão queimando. Ou seja, são fábricas de alguma coisa que já era, foi destruído. E aí os russos sabem os alvos e não divulgam esses alvos. E aí o que é que a imprensa, até limitada pelas informações do Ministério da Defesa, da própria Ucrânia, diz: olha, foi atingido instalações não residenciais. Mas o que era? Era uma fábrica de alguma coisa. De quê? Os russos não informam. Aí, esse é o problema. Poderia estar uma comunicação muito mais efetiva. Infelizmente não está, mas faz parte do jogo. Tá? Então, só para deixar claro que muitas vezes eu recorro à imprensa ocidental, à imprensa ucraniana, porque eu cato uma coisa da Rússia, cato outra coisa da Ucrânia e chego a alguma conclusão, como eu sempre mostro aqui para vocês. Ó, são todas explosões que não batem com essa informação que está aqui nunca. Tá? Ó, as Forças Armadas afirmam, do ucranianos, né, afirmam ter abatido 6 mísseis balísticos lançados contra a Ucrânia. Presumivelmente foram eles que bombardearam Kiev, já que foram lançados do norte. Outro Iskander, ou seja, está dizendo que foram os Iskanders que foram utilizados aqui, né? Até pelo desenho aqui do informe, é um Iskander. Curiosidade. Outro Iskander lançado da Crimeia não foi abatido, provavelmente atingiu um alvo em Kryvyi Rog. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa essas informações. 123 Shaheds e outros drones foram produzidos, foram lançados, dentro do caso. 71 foram abatidos e 40 foram perdidos no local. Ou seja, mais de uma dúzia de UAVs foram parar em algum lugar. Quando eles dizem 40 foram perdidos, pode ser que tenha sido não abatido, mas tenha caído por guerra eletrônica. Esses são esses drones menorzinhos que o pessoal coloca para ser o chamariz, tá? Fazer volume. E aí, como o resultado do ataque, a região de Kiev e de Dnipropetrovsk, na região de Kryvyi Rog, né, a região de Sumy, Poltava, Chernihiv sofreram, relata a Força Aérea. Aí vem um detalhe importante na matéria. Deixa eu passar aqui. Isso aqui eu vou mostrar nos mapas, eu não vou trazer para vocês. Que é uma questão aqui, ó, só para a gente encerrar esse tema do bombardeio. Aqui. Chegou a parte que eu queria. Vou dar até um pouquinho mais de zoom. A Força Aérea está mentindo sobre o número de mísseis. Se a matéria começa antes. Não, é aqui mesmo. Trechinho. A Força Aérea está mentindo sobre o número de mísseis abatidos e o número de destroços que caíram, diz o deputado Bezugla. Eu até pensei que era uma mulher quando eu tinha visto a primeira vez. É uma mulher mesmo, é a questão da tradução, tá? Ela afirma que hoje um míssil não abatido, acho que Bezugla ou Bezuglaia, alguma coisa desse tipo, que é uma deputada de oposição lá a Zelensky. Ela afirma que um míssil não abatido caiu em Obolon e não um fragmento. É aquilo, né? Ah, caiu uma coisa lá, foi um destroço. Quando vão ver, que fragmento é esse? Olha o buraco que causou. Onde é que um fragmento causa um buraco desse aqui? Claro que foi um míssil. Aí uma cratera de um míssil não abatido. Com essa mentira, eles distorcem ainda mais a situação já crítica com a falta de sistema de defesa aérea. Aí até questiona, Bezuglaia. Acho que é só a questão de digitação mesmo.
Aí ela até questiona, por que precisamos de novos sistemas dos Estados Unidos, por exemplo? Aí coloca bem de forma irônica, né? Nós derrubamos tudo, tudo escreve Bezuglai. Então, para que receber ajuda de sistema antiaéreo se está funcionando pelos relatórios? Na prática, mostrando claramente que não. Aqui, ó. Tá aqui, ó, claramente que não. Tá? Então, a deputada pé da vida com o que está acontecendo, porque o pessoal está mentindo. E o pior, termina prejudicando exatamente tudo que está acontecendo, né? Então, teve então esses bombardeios. Perceba então que os russos têm utilizado bastante, como eu falei, tem feito uma série de ataques que os ucranianos têm pormenorizado o que é que de fato está acontecendo. Só informa aqui ainda sobre Kiev, pelo menos uma pessoa, até o presente momento, o último relatório, tinha sido morta e outras, não diz exatamente a quantidade, de feridas, mas a maioria dos alvos que foram atingidos, né, dentre eles algumas daquelas fábricas, não tinha ninguém na hora. No máximo um vigilante ou algo do tipo, tá? Das proximidades. Então, desde a parte de baixo aqui, ó, em Mykolaiv, teve explosão. Essas explosões próximas ao fronte, normal, que não tem sistema antiaéreo funcionando perfeitamente, tem numa situação mais crítica, é presença, normalmente são bombas planadoras que utilizam aqui, usam muito a FAB, as FABs 500, por exemplo, 500, porque é uma coisa, é uma bomba, se comparada com os mísseis Iskander-M e outros equipamentos que tem, que fazem lançamento, é muito mais barato lançar essas bombas, tá? Elas, como eu falei, com o uso desses kits que o pessoal tem utilizado, kit planador, um motorzinho atrás, ela consegue movimentar e atingir alguns alvos, tá? E quando às vezes é muito próximo a uma fronteira, uma região de presença de aviões russos mais fácil, são os próprios aviões que lançam sem nem kits, sem nem esse tipo de kit, tá? Muitas vezes isso acontece até sem os kits. Mas enfim, então perceba que toda essa região teve presença de bombardeio russo, tá? Visando exatamente ajudar o fronte. Evidentemente, aqui também, ó, muito forte, tá? Bombardeio Pokrovsk continua. E aí, com certeza, é para atrapalhar esse avanço aqui, por exemplo, em Piscan, que os ucranianos conseguiram avançar um pouco. Então, isso é uma forma de travar esse avanço deles. E aí, ó, a situação continua em toda a parte de cima, tá? Toda a situação. Sempre muitos bombardeios, então, ocorreram por toda até a parte de cima aqui, ó. Em Sumy também. Não dizem o que está acontecendo em Sumy. Então, são informações que aí dependemos um pouco mais da imprensa deles, e eles, evidentemente, deles, que eu digo, ucranianas, e não vão estar trazendo essas informações com esse nível de detalhe, tá? Pelo menos não nesse caso. Aproveitando o ensejo, já que eu estou aqui em cima, não teve mudanças significativas nesse fronte aqui, tá? Não teve mudanças aparentemente significativas. Mostrar de novo o mapa. Eu já trouxe isso nas lives, tá? Todos os dias às 18 horas tem live onde eu aprofundo um pouco o que está acontecendo. Então, desde a live até agora não teve mudança significativa. Mas deixa eu só passar. Pablo não assistia a live, então vamos lá. Basicamente, então, os russos conseguiram repelir os soldados ucranianos aqui nessa região, né? Trouxeram eles para essa parte. Cheskaskaya conseguiram retirar eles dessa região, então tiveram que recuar para Komakov e para essa região mais aqui, tá? Não chegando mais em Ulanok de forma alguma. E também ocorreu dos russos conseguirem avançar um pouquinho. Aproveitaram a situação de mudança de posição aqui dos ucranianos, né, e avançaram um pouco mais rumo a Kolozov, essa região aqui. Então, o rio segurou eles, né? E vinha um pouquinho travado, aqui é cheio, tem pequenos rios aqui, encontro de riacho, rio. Então, conseguiram avançar e chegaram nessa parte limítrofe aqui, tá? Nessa parte mais ao norte, os russos fizeram algumas tentativas de avanço aqui pelo rio, tiveram que recuar. Então, já conquistaram toda essa área aqui, tá? Enquanto foram deixando, foram avançando basicamente nesses locais aqui, tá?
Então estão ocorrendo algumas batalhas, tem presença de soldados aqui desse lado de cá. Tem informes que aquilo que eu disse, não está consolidado as informações, então não vou confirmar, tá? Lembra, foram 7 horas atrás a última atualização de mudança desse mapa aqui, que é o Calibrated Ukraine Maps. Em outras regiões importantes, o que está acontecendo, né? Que eu, como eu já disse, eu trouxe ontem à noite. Então, de ontem à noite, das 18 horas para cá, não houve mudanças significativas. Teve um pequeno avanço russo aqui, em Zapadne, tá? Também nessa outra região aqui, rumo a Petro-Ivanivka. Esse é um dos objetivos, aparentemente, russo nesse sentido, tá? E descendo mais, evidentemente, digamos que seja relevante, evidentemente, tem só o caso aqui. Esse avanço muito forte russo, tá? E 48 horas atrás, mais ou menos, aí foram avançando até resultando ontem, e aí segurou por aqui. E temos o caso de Pokrovsk, que o cerco ainda continua, as tentativas ucranianas, deixar assim fica mais fácil. As tentativas ucranianas ainda persistem, né, nesse sentido aqui, tá? De ataque, nesse sentido e neste outro. Dessas três tentativas ucranianas, o que é que ocorreu? Basicamente, os ucranianos conseguiram avançar em um trecho e estão fazendo uma pressão muito forte, tá? Para cá não teve mudança e aqui, ó, em Udakne, sim, os russos conseguiram até reverter e avançar dentro de Udakne. Então tá 1-1 aqui o placar. Aqui está empatado. Ucranianos conseguiram avançar aqui e os russos aqui. Dá a impressão, não sei o que está ocorrendo, ou é um volume muito grande de soldados fazendo volume, fazendo pressão, ou os russos meio que desistiram do fronte. O Pokrovsk, tá? Pode ser que seja um pouco de cada. Como houve a mudança de liderança, é provável que eles queiram a todo custo que Pokrovsk se mantenha, tá? Tem toda essa questão de futuro de acordos de paz, e é possível que Pokrovsk entre no pacote. Então, há uma grande chance de os russos buscarem outras coisas que são mais vantajosas, como, por exemplo, evidentemente, Pokrovsk é, mas continuarem avançando, conquistar de fato a mina, tá? Daqui de Udakne, conseguirem avançar nesse sentido e o cerco ir aumentando. É uma possibilidade, não sei, ou é aquilo que eu falei, tem uma presença ucraniana mais forte aqui. Isso sim, de fato, tem, tá? Em outros frontes, teve avanços significativos. O mais importante é o de Andrivka, evidentemente, o que está aqui acima em Petropavlivka, né, que é essa região aqui que os russos estão avançando mais lento. Por quê? Por conta de presença de minas terrestres, tá? Então eles vão avançando, vão conferindo o território e vão avançando, mas praticamente não tem mais presença ucraniana aqui. Mas deixaram muitos presentes para os russos. Então os russos estão de olho e avançando lentamente. E Andrivka, você até trouxe a live, 90% ou mais já está ocupado pelos russos e a questão de horas ou dias, 2 dias, para que sempre essa fase final demora um pouquinho mais, né? E aí aconteça o fechamento, uma tentativa de fechamento, terá um pouquinho o zoom aqui. Uma tentativa de fechamento deste caldeirão, né? Constantinopla e Andrívica. Então, o tempo está passando, o famoso tic-tac, os russos ainda têm posições aqui em Ulacli, bem difícil. Em Constantinopla está mais forte, porque lá não tá precisando a presença, apesar de que parte dos soldados está mais forte a presença porque evacuaram parte de Andrívica. Como eles não tinham para onde ir, estavam travados aqui, porque o que acontece? Eu trouxe já em outros vídeos. Estavam tendo que recuar aqui o pessoal, recebendo ataque daqui, tá? E o pessoal de Andrívica, que estavam aqui nessa região, não estava conseguindo recuar dentro de Andrívica, então tiveram que recuar para Constantinopla para daqui voltar para essa parte aqui, ó. Por isso que tem uma fortificação maior de soldados ucranianos nesse momento aqui,
porque os russos avançaram tão rápido que foi formando um bolsão e ia acontecer parecido com o Velika Novosílka. E aí, para não acontecer, eles correram por outra posição, tá? Então, basicamente, essa é a situação. Os outros lugares teve uma pequena consolidação em Velika Novosílka. Essa é aquela transição, tá, pessoal? Velika Novosílka, por que deu uma travada? Primeiro, foi muito pesado aqui o confronto, mais para ucranianos, evidentemente. Só que eles estão na fase que estão fazendo lá em Toretsk. Vão rua por rua, prédio por prédio, verificando com drones, verificando com, com os soldados se não tem nenhum presente, se não tem nenhuma mina, se, entendeu? Se tem algum soldado ainda solto por aqui para poder eles, de fato, se reestruturarem aqui. Então, por isso que sempre tem essa demora e aí para poder continuar o avanço. Há um reposicionamento, depois e trazem obuseiros, trazem alguns tanques, então é um processo gradativo de logística, tá? Eles não deixam tudo num lugar só. Não vai ter problemas, tá? E só para a gente encerrar aqui, então, ó, ataques aqui de bombardeios aqui nessa região de Kherson e tem ocorrido uma série de pequenos bombardeios, pequenos entre aspas, tá? Bombardeios sim aqui em Kherson, tá? Não sei se é alguma infraestrutura dá a entender que é alguma infraestrutura de defesa que estava castigando dias atrás, tá? O pessoal daqui da retaguarda, talvez tanque ou obuseiro ucraniano, eles têm recebido, vez ou outra, alguns bombardeios aqui nessa faixa, e aí é provável que seja isso. Beleza? No mais, ao longo do dia, eu vou estar trazendo informações importantes relevantes, notícias que vão chegando, algumas atualizações que ocorrem normalmente em horário aqui de Brasília, normalmente por volta das 12 horas, né, 13 horas em diante, e no caso é no fim do dia, no do dia, né, 18 horas, 17 horas, começa a escurecer, então começa a chegar alguns informes do que ocorreu durante o dia no front, tá? E também até o reinício de bombardeios. Então, quando é às 18 horas na live, eu sempre tenho alguma novidade sobre algum avanço russo, tá? E também sobre os inícios de bombardeios que no dia seguinte, no caso pela manhã, eu costumo trazer. Mas é isso, valeu, grande abraço.